sucesso. Pastor, como é que você sabe? Você não veio no culto? Eu não vim, mas ele me mandou a pregação dele, né? E eu pude contemplar um pouquinho, ver que legal que estava. E realmente foi muito, 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 muito bacana. Mas nós vamos continuar essa mensagem de desafiando os gigantes, porque o que acontece, qual a importância disso para nossas vidas? A verdade é que tudo que vale a pena nas nossas vidas é ladeira acima, é montanha acima e não ladeira abaixo. Tudo que vale a pena vai requerer esforço, vai requerer que você tenha diligência, que você tenha garra, que você tenha força. E o que acontece é que no meio do caminho, gigantes surgem. Além de ser morro acima o seu sucesso, tem gigantes no caminho. A Bíblia relata diversos fatos, porque os gigantes das nossas vidas, eles estão sempre entre onde você está hoje e onde Deus quer que você chegue. Onde você está hoje e onde está a promessa de Deus para a sua vida. Sempre no meio do caminho haverão gigantes. E nessa noite nós vamos falar como você vai poder derrotar esses gigantes que surgem no meio da sua jornada. Porque se você não derrotar os gigantes que surgem contra a sua vida, eles vão derrotar você. Por isso nós precisamos muito de entender como que nós vamos enfrentar esses gigantes e vencê-los. Porque se nós não enfrentarmos, nós não vamos viver o nosso potencial. Nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia fala de um grupo de espiões, 10 espias que Moisés separou. E quando o povo tinha saído do jugo de Faraó, debaixo do cativeiro do Egito, e eles estavam a caminho da terra prometida no deserto, Moisés falou, olha, vou pegar aqui 10 espiões, vão espiar a terra que Deus prometeu para a gente, ver se a terra é boa, ver quais são os habitantes que estão lá, ver o que a gente precisa para conquistar aquele lugar, ver se tudo é bom. E esses 10 espiões foram lá, investigaram a terra, confirmaram a terra é boa. Os cachos de uva, cada uva era do tamanho de uma maçã. Os caras tiveram que pegar essa coisa de loucura, coisa grande e coisa maravilhosa. Mas haviam gigantes na terra. E dos 10 espiões, 8 deles vieram com um relatório errado. Vieram dizendo, olha, Moisés, povo, estamos lascados. A terra é cheia de gigantes. Nós somos como gafanhotos diante deles. E eles ficaram amedrontados. E os outros 2, que eram Josué e Caleb, falaram de jeito nenhum, o Senhor é conosco, nós vamos derrotá-los e conquistar a terra. E nessa noite eu te faço uma pergunta, qual desses 2 grupos você quer fazer parte? São 8 contra 2. Quem é que acha que maioria sempre tem vantagem? É muito melhor você andar com 2 fervorosos, cheios de confiança em Deus, do que 8 pessoas incrédulas duvidando do poder de Deus. Qual grupo você quer fazer parte? Do 8 ou dos 2? Dos 2? Aleluia. Então, nosso amigo Calado falou de José, e José foi um cara que ele venceu o gigante da solidão, ele venceu vários tipos de gigante, o gigante da rejeição, vários tipos de gigante ao longo da sua jornada. Ele foi um sucesso absoluto, como se fosse aquele estudante que só tirava nota 10. Mas hoje nós vamos falar de um cara que eu consigo me relacionar mais. Um cara que eu consigo me identificar mais. O nome dele é Davi. Por quê? Porque Davi não foi aquele bom estudante que só tirou 10. Davi tinha dia que tirava 10, tinha dia que tirava 0. Alguém já tirou 0 aqui com uma prova? Nossa, eu já tirei. O primeiro 0 da minha vida foi em matemática. Foi horrível a sensação. Então eu consigo me identificar com Davi, porque Davi foi um cara de altos e baixos. E a maioria de nós somos pessoas de altos e baixos. Mas o importante é que Davi, toda vez que ele tinha um momento de baixa, ele se arrependia, o coração dele se voltava a Deus, ele já voltava a feição a Deus, e ele voltava para os caminhos de Deus, e não deixava a peteca cair. E ele teve longevidade nessa vida, amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar.
Pai querido, muito obrigado por esse momento de trazer a tua palavra para o teu povo. Paizinho querido, eu te peço que o Senhor possa customizar cada frase, cada palavra, cada sentença declarada aqui, Senhor Deus, a necessidade real de cada um, Pai. Pedimos, ó Deus, que ela venha com relevância para nossas vidas e que ela possa, Senhor Deus, fazer com que a gente possa ser lançado, Senhor, rumo ao propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Nos equipa nessa noite, Senhor Deus, para a honra e glória do seu nome, Senhor Jesus. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça nessa noite, papai. Fala conosco, que as nossas mentes e os nossos corações fiquem alertas para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, encorajo você a pegar seu bloquinho de anotações, o seu telefone. Você grava muito mais aquilo que você anota do que aquilo que você somente ouve. Amém? Então, vamos tirar algumas lições aqui da vida de Davi e como ele derrotou esses gigantes. E nós vamos falar um pouquinho sobre dois tipos de gigantes. Existem os gigantes circunstanciais, aqueles que se levantam entre onde você está e a sua promessa, e existem alguns gigantes internos. E os gigantes internos são os mais difíceis de lidar. Mas nós vamos aprender um pouquinho aqui como que a gente lida com eles. Porque a pior coisa que você pode fazer com a sua vida é não enfrentar os seus gigantes. Se você só sobreviver às investidas deles, toda vez que ele vir te atacar, você sobrevive, ufa, consegui, me defendi, passei, e você não lidar com ele de uma vez por todas, você já vai ser um derrotado, porque você não vai viver o seu potencial. Então, assim, seja qual for o desafio da sua vida, o gigante que você tem, você vai poder identificar ele. Cada um tem uns gigantes diferentes. Talvez é um problema conjugal, talvez é alguém na sua família, talvez o seu gigante é uma área do seu caráter, é um mau hábito que você tem, é algum vício que você tem, talvez seja a forma que você lida com as suas finanças, é um gigante para você, talvez é uma coisa imoral que você tem lidado com você tem um imã, um magneto, algo que te atrai para a imoralidade sexual. Eu não sei qual é o seu gigante, mas você vai poder identificar esse gigante. Eu quero que você saiba que você precisa lidar com ele, arrancar a cabeça dele para que ele nunca mais se levante na tua vida. Amém? Bom, pano de fundo. Nós vamos falar um camarada chamado Davi. Davi foi um camarada que foi escolhido por Deus para se tornar rei. Quem era o cara antes de Davi que era rei? Saul. Saul era um cara, como dizem os nordestinos, alma cebosa. Né? Então, Saul, ele era um cara que pensava muito nele. Ele é um cara que chegou a erguer monumentos com o rosto dele, para que as pessoas vejam, onde o rei Saul? E ele é um cara desobediente, ele não cumpria as coisas que Deus ordenava para ele 100%. Ele fazia tudo pela metade. Né? Então, ele fazia assim, meia boca, passa. Né? Mas obediência parcial não é obediência. Né? Nós já aprendemos isso aqui. Então, a Bíblia fala que Deus chegou para o profeta Samuel, que também era sacerdote, e disse assim, olha, Saul eu rejeitei. Eu escolhi para mim um outro rei, que é segundo o meu coração. Vá, porém, para a casa de um homem chamado Jessé, que eu vou te mostrar que esse homem que eu escolhi é um dos seus filhos. Então, Jessé tinha vários filhos, acho que 8 filhos no total, e Davi era o caçulinha. O caçulinha, ok? Então, abre sua Bíblia lá em 1 Samuel 16, 1. Primeira Samuca. Capítulo 16, versículo 1. Diz assim, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre de óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. O primeiro ponto dessa noite foi o que Deus disse para o profeta Samuel aqui. Eu escolhi um dos seus filhos para
fazê-lo rei. Ou seja, reis não vêm prontos, são feitos. Matadores de gigante não vêm prontos, são feitos. Ninguém nasce um matador de gigante. Você é desenvolvido em um matador de gigante. E aqui a Bíblia fala que Deus escolheu. Deus, ele te escolhe. Depois ele te passa por um processo. Ele te seleciona, ele te escolheu. E aí você vai para a olaria do Senhor para ser feito, pronto, preparado para aquilo que ele tem para a sua vida. Amém? Tem uma frase que eu ouvi que eu gosto muito que diz assim: quem você é, a sua vida é um presente de Deus para você. Agora, quem você se torna é o teu presente para Deus. Se você se tornar aquilo que Deus sempre sonhou que você se tornasse, você está presenteando Deus com isso. E é um presente que ele gosta muito. Porque ele tem a imagem, ele escreveu tudo a teu respeito no livro dele, para que você viva a sua melhor vida. Então, quem você é o presente de Deus para você. Agora, quem você vai se tornar é o teu presente para Deus. Quem aqui quer se transformar num matador de gigante? Amém? Então você precisa ser transformado nesse matador de gigante. Bom, segundo ponto aqui, a gente vai seguindo na história e a gente vê que o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e ele foi apresentado ao filho mais velho, Eliabe, depois veio o outro filho, depois veio o outro filho. Foi se passando todos os filhos de Jessé, mas o profeta não sentiu o direcionamento de Deus. Deus falou para ele, nenhum desses é o que eu escolhi. Aí Samuel chega e pergunta para Jessé, Jessé, são todos esses os seus filhos? Você não tem mais nenhum? Porque Deus não escolheu nenhum desses aí. Aí Jessé, nossa, é mesmo. Tem o pequeno, o caçula, que está cuidando das ovelhas no pasto. E eu quero te falar uma coisa. Não é porque ninguém te vê ou ninguém lembra de você que você não é importante. Não é porque ninguém te reconhece, ninguém te prestigia, que você não é importante. Davi era extremamente estimado e importante para Deus. Embora a sua família, seus irmãos e alguns deles talvez subestimassem o potencial de Davi, talvez ignorassem no que ele poderia se tornar, ele é só um menino. Mas Deus já via algo nobre no coração daquele jovem. E Deus procura algo nobre no meu e no teu coração, amém? Então, não é porque ninguém te vê que você não é importante. Agora é interessante que nesse ponto a gente vê que ser chamado é diferente de ser escolhido. Todos os 7 irmãos de Davi foram chamados, mas só Davi foi escolhido. E a Bíblia fala que muitos são, mas poucos são. Não basta só ser chamado, nós temos que buscar ser escolhido. E o que define isso para nossas vidas é a disponibilidade do teu coração. É o quão maleável você é quando você entra na olaria do Senhor. Você vai ser aqueles de coração duro e obstinado, ou você vai ser aqueles de coração flexível, que quando Deus colocar a mão, você vai se adequar ao molde que Deus quer colocar na tua vida. A escolha é nossa. Bom, agora outra questão é que quando Deus te chama, Ele te capacita. Lembra, você não vem pronto assim para derrotar o gigante, mas Ele vai te capacitando ao longo do caminho. E uma das capacitações de Deus é uma palavra muito bacana que a gente gosta de falar dela, que se chama unção. Olha o versículo 13 do capítulo 16. O que diz? Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O que aconteceu quando Davi foi ungido? Agora, eu vou te dizer uma coisa que vai te encorajar. Davi, foi ungido por Samuel. Você é ungido pelo Espírito Santo direto. Não precisa um homem vir ungir você.
o Espírito Santo vem e batiza você. O Espírito Santo vem e capacita você. Então você é ungido. Ser ungido significa ser capacitado. Capacitado por Deus para poder fazer as coisas que Ele te chamou. Amém? Glória a Deus. Então ele foi ungido. Olha que interessante. A Bíblia fala que ele foi ungido aqui, mas o que ele voltou a fazer depois da unção? Ele já se tornou rei? Ele continuou cuidando de ovelhas. Ele era um arpista. Depois o rei Saul, a Bíblia fala que o Espírito Santo saiu de Saul. Uma coisa boa que a gente entende é que naquela época o Espírito Santo se apoderava de uma ou outra pessoa para casos específicos. Depois de Pentecostes, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, o Espírito Santo está disponível para todos. Amém? Então todos nós podemos ser ungidos como Davi. E o Espírito de Deus saiu da vida de Saul e um espírito maligno veio atormentar Saul. Olha que esquisito. Mas quando o espírito maligno atormentava Saul, Saul mandava chamar Davi, que tocava a harpa, e o demônio saía dele e ele se aliviava. Então Davi, ele foi ungido rei, mas ele não reinava. Ele cuidava de ovelhas e ele tocava a harpa. Então nós vemos aqui uma coisa interessante, não é porque você é ungido que você já vai sair fazendo tudo aquilo que Deus te chamou. Às vezes ele te unge, te capacita, mas tem um tempo. Você está na olaria do Senhor, amém? Depois de arpista, ele virou um escudeiro do rei. Só depois, que ele ainda ficou fazendo as atividades, cuidava da ovelha, ia ajudar o rei, voltava para as ovelhas, ajudava o rei. Só depois ele se tornou um guerreiro. E bem depois, ele se tornou o rei que Deus sempre quis que ele fosse. Bom, agora vamos ver um pouquinho o capítulo 17. O que acontece no capítulo 17? Bom, o interessante é que nessa época agora... Está falhando isso aqui, não está? Vou trocar? Qual? Então, no capítulo 17 agora, nós vemos uma coisa interessante. O que aconteceu é que os filisteus estavam querendo guerrear contra o povo de Israel. E eles se posicionaram para o combate. Soldados de Israel num lado da montanha, um vale no meio, na outra montanha estavam os filisteus. Entre os filisteus havia um gigante, que é o famoso gigante Golias. E esse gigante, todos os dias, vinha, tomava posição e afrontava o povo de Israel. Vamos ver um pouquinho da pompa desse gigante. Olha lá o que diz no versículo 1 do capítulo 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó, de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar o filisteu. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de cidade de Gate, veio ao acampamento filisteus. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança, parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Quanto detalhe! Seu escudeiro ia à frente dele. Olha a pompa desse gigante. Intimida ou não? Então o cara tinha quase 3 metros de altura, capacete, vestimenta, espada, escudeiro na frente, lança. O camarada amedrontava, o camarada intimidava. E eu quero que, para você se tornar um matador de gigante, você tem que entender que a intimidação, ela é um convite e não uma afronta. Se você quer se tornar um matador de gigante, quando você se sentir intimidado, entenda. É um convite para você avançar e ir à frente, e não uma afronta para você recuar. Amém?
Porque o povo de Israel ali, eles não eram um matador de gigante. Sobre o comando de Saul, eles estavam mais para mariquinha. Porque o gigante ia intimidar e eles recuavam. Olha a continuação dessa história. Eu não sei, talvez, o seu gigante. Ele tenta sempre te impressionar. Ele sempre tenta apresentar uma boa pompa, ser assustador. Mas saiba que, quanto maior ele for, maior vai ser a queda dele. E não importa o tamanho do gigante que for vir contra você, nenhum deles é maior do que o seu Deus. Mas parece que, às vezes, no momento do calor da intimidação, quando o gigante vem te afrontar, você esquece do tamanho do seu Deus. A Bíblia fala aqui que o povo de Israel, olha o que aconteceu com eles. Na sequência, Golias, no versículo 8, parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servo de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, o rei Saul, todos os seus soldados, os israelitas, ficaram atônitos e apavorados. O medo entrou no coração deles. Então, o que é interessante é que no versículo, pula para o versículo 16, por favor. No versículo 16, você vai ver que durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. O medo entrou no coração de Saul e dos seus seguidores. Em nenhum momento eles consultaram a Deus. Em nenhum momento eles chegaram a Deus, e agora o que a gente faz? E às vezes a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente vem com uma situação difícil, quando um gigante se levanta contra nós, a gente fica tão apavorado, o medo entra no nosso coração e a gente esquece de consultar a Deus. A gente pede até ajuda para Deus. Deus me ajuda, Deus resolve o problema. Mas Deus quer te capacitar para você resolver o problema e não resolver o problema para você. Houve momentos que profetas de Deus clamavam do alto, fogo vinha e consumia os soldados do mal. Mas não foi esse o caso. Às vezes Deus quer que você mesmo suje suas mãos de sangue e resolva o que tem que ser resolvido. E aqui a gente vê que Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Então ele ficava nesses 40 dias. Indo para lá e indo para cá. Agora eu não sei quanto tempo o teu gigante tem te afrontado. O povo de Israel passou 40 dias de manhã e de tarde sofrendo afronta. Até quando você vai permitir que o gigante se levante entre você e o seu casamento feliz? Até quando você vai permitir que esse gigante se levante entre você e a melhor versão de você mesmo? Até quando você vai permitir que esse gigante se levante contra você e o seu chamado, contra você e a promessa que Deus tem para a tua vida? Ele fica te afrontando, te impedindo você de avançar. Até quando você vai tolerar isso? Se você evitar o confronto com os gigantes, eles já terão vitória sobre você. Então vamos na frente. Amém? Não sei qual é o teu gigante. Não sei se é a tua má organização financeira que te impede de avançar, o seu temperamento, o seu orgulho, sua dificuldade de pedir perdão. Todos eles são gigantes que você precisa enfrentá-los e não evitá-los. Agora, uma coisa interessante é que o gigante, ele não vem sozinho. É igual o combo do McDonald's. Tem o Big Mac, vem a batata, vem a Coca, e às vezes vem tamanho pequeno, médio ou grande, tem o extra grande agora por mais R$2. Mas o problema é que o gigante muitas vezes não vem sozinho. Agora, Davi, ele ouviu o gigante desafiando o povo.
Davi, em algum momento, assim, ele nessas idas e vindas, né, cuidando das ovelhas e indo até o acampamento, ele ouviu o gigante desafiando o povo. E ele ouviu essa intimidação. Ele ouviu o gigante querendo intimidar. E olha que interessante o que acontece aqui no capítulo 17, se você puder abrir aí no versículo 25. Então, Davi ouviu o desafio habitual do gigante, enquanto todos ficaram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si no versículo 25, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E Davi, que tinha ido levar suprimentos para os seus irmãos, perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele era o único que tinha fé em todo o exército. E nem soldado ele era. Repetiram a Davi o que o rei havia prometido, que haviam comentado, e lhe disseram, isso é que receberá o homem que mataram. Agora, olha a batata frita do combo que chegou. Versículo 28. Ainda não é o Big Mac, tá? O Big Mac é o Golias. Quando Eliabe é o irmão mais velho que foi rejeitado por Deus, lembra? Que a aparência dele era boa, mas o coração dele Deus não tinha aprovado. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Olha que ingrato, né? Davi, a Bíblia fala aqui, em alguns versículos anteriores, que ele foi levar queijo, levou pão, levou um monte de coisa gostosa que o pai fez para o irmão, e o irmão ainda trata o cara assim, baita ingrato. Aí chega e falou assim, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é... Você só veio para ver a batalha. Quem que age assim? É verdade isso? O coração de Davi era presunçoso e mau? Não. Quem que costuma falar coisas que não são verdades para nossas vidas? O diabo. A Bíblia fala que o diabo é o acusador dos filhos de Deus. E se você quiser entender, para ficar mais fácil, a batata frita é a acusação. Vem antes do gigante. A acusação, eu sei que o seu coração é mau, mas isso não é verdade. O diabo nunca usa a verdade. Eu quero dizer uma coisa. Deus, ele te convence do seu pecado para te transformar. Agora o diabo, ele te acusa para te humilhar. Deus, ele te convence para te transformar. O diabo, ele só quer te acusar para te humilhar. E ele acrescenta, né? Você cometeu um pecadinho assim, ele já coloca 500 outros para fazer você se sentir mal, mas muito, muito mal. Como é que você vence a acusação? Porque você vai passar por acusações. E muitas vezes falsas. Quantas vezes eu já fui difamado? Quantas vezes nós somos criticados? E muitas vezes a crítica não tem fundamento. Muitas vezes a crítica é baseada na percepção que a pessoa teve, que às vezes ela está errada. E ela está espalhando algo sobre você e você está sendo acusado. Como que você vence a acusação? Olha o que Davi fez. E disse Davi, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se... Quando alguém te acusar, o que você faz? Fala com a minha mão. Davi fez o quê? O que você vai fazer? Não fica debatendo com o acusador. Você não precisa ficar se defendendo e provando que você está certo. Você vai só perder tempo e energia. Deixa que o acusador se entenda com Deus. Davi, ele ignorou, ele se virou, foi para outro cara e perguntou a mesma coisa, só para ter certeza. Outro ponto
Agora o refrigerante, a batata já foi. Versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a mocidade. Então Davi foi até Saul, disse que ninguém devia ficar com o coração abatido. Eu, Davi, teu servo, vou lutar com ele. Não se preocupe, está garantido. O negócio, está aqui, eu e Deus. Aí, olha só o que o rei fala para ele. Você não tem condições de lutar. Você é apenas um rapaz. Comparação. Olha para o teu gigante, olha para você. Já passou por isso? Aqui vem a questão da inferioridade, onde você fica olhando para as suas limitações. Davi aqui foi encorajado pelo rei Saul a olhar para as limitações dele. Imagina se Davi compra essa ideia. Imagina se Davi começa a se enxergar mesmo. Nossa, rei, como você tem razão. Eu sou mesmo só um rapaz. Olha o tamanho dele, olha o meu tamanho, olha a experiência dele, olha a minha, olha quem ele é, olha quem eu sou. Mas como Davi venceu essa questão da inferioridade? O diabo sempre vai querer te empurrar para as suas limitações. Você não é capaz. Deus te chamou, pois bem, você não tem condição. Você tem esse desejo no teu coração, você tem esse sonho que Deus colocou, nunca vai acontecer. Você não tem recurso. Você não tem capacidade. É o que o inimigo mais gosta de fazer com a gente. E às vezes a gente é derrotado pela Coca-Cola ou pela batata frita. O gigante nem se levantou ainda. O diabo já conseguiu te nivelar por baixo. Entenda que você tem que vencer as acusações. Lembra que você tem que vencer os seus limites, porque você não depende de você, você depende de Deus. Amém? De fato, se Davi fosse depender só dele, das habilidades dele, da boa vontade dele, da coragem dele, ele iria sucumbir. Ele não teria vencido. Mas, o que Davi fez? Olha que legal. Versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se viram contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então você vence a questão da limitação, a questão da inferioridade, lembrando daquilo que Deus já fez na tua vida. Você tem que construir um memorial com Deus onde você venha lembrar. Hoje eu conversei com o Davi Calado e a Manu Calado, completaram 5 anos de casado, glória a Deus, aleluia. Perguntei aí como foi. Pastor enxerido, não é da sua conta. Mas ele falou uma coisa legal para mim, falou: pastor, nós ficamos recapitulando esses 5 anos. Eu lembro você, tua esposa, fazendo nosso casamento, sua esposa com o barrigão, o Joshua estava na barriga da Dani quando a gente celebrou o casamento deles. Ele era minha irmã também, estava, né, grávida do Cadu. Então, assim, e ele pôde contemplar, ele foi contemplando o quê? O memorial, as coisas que Deus fez na vida deles até agora. E isso te dá força. Quando Davi começou a lembrar: olha, rei, olha, me desculpe, você pode ter essa imagem de mim, mas olha, Deus já me livrou de um urso, Deus já me livrou de um leão. Se Deus fez no passado, vai fazer no presente. E Ele não só faz no presente, como Ele também faz no futuro. Amém? E uma coisa interessante que a nossa igreja está passando agora, talvez alguns de vocês não sabem, mas nós estamos prestes a nos mudar. Amém? E a coisa mais fantástica, nós teremos a confirmação essa semana agora,
mas eu sou um cara muito empolgado, se minha mulher ficar grávida de uma semana, eu já estou contando para todo mundo. Então, assim, quando eu estava super animado, super empolgado, conheci o dono do imóvel, né, apertamos as mãos, beleza, ele aprovou os documentos da igreja, aprovou os documentos do fiador, tudo aprovadinho, tudo bonitinho, não sei o que lá. Aí eu todo empolgado, aí um amigo meu perguntou, e aí, conseguiu o prédio? Consegui, mas não... Aí eu fiquei pensando, nossa, mas tem trabalho naquele prédio. Tem que derrubar a parede, tem que construir sala, tem que abrir, construir 2 banheiros, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Aí minha cabeça foi só pensando em dinheiro, cifrão. Olha o desafio, olha a montanha, olha o tamanho do gigante que está se levantando para a gente conseguir deixar a casa de Deus, pelo menos assim, legal para as pessoas virem. Né? Então, eu fui pensando, nossas despesas vão aumentar, conta de luz vai subir, conta de água vai subir, não sei o que lá vai aumentar. O aluguel já subiu, né? Pum, alguns bons % para o lugar maior. Então, assim, aí eu fiquei... Medo quis entrar no meu coração. Incerteza quis entrar no meu coração. E agora, será que você vai conseguir? Disse o diabo com uma seta no meu coração. Aí eu comecei a lembrar do meu passado. Quando nós saímos do hotel e viemos para esse lugar, foi um baita de um passo para a nossa igreja. Mas Deus supriu tudo com abundância. E se Ele fez antes, Ele vai fazer de novo, amém? Então construa um memorial para Deus na sua vida. Se Deus te libertou de um vício no passado, Ele vai te libertar do vício que você está encontrando hoje. Se Deus abriu uma porta de emprego para você lá no passado, quando você está precisando de novo, Ele vai abrir outra para você. Se Ele fez antes, Ele é fiel para fazer novamente, amém? Davi se lembrou disso. E o rei concordou. Vai, Davi. Agora chega o Big Mac. Ele venceu a batata, venceu a coca, agora chega o maior do combo, que é o próprio Golias. E olha o que Golias faz com ele, vai para o versículo 41. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Versículo 42. Olhou para Davi com desprezo. Subestimou Davi. Viu que ele era só um... Mas ele não era só um rapaz, ele era um rapaz cheio do Espírito Santo. Era um rapaz que foi ungido, ele era um rapaz escolhido. Então, quando o inimigo vier subestimar você, que bom que ele te subestimou, porque ele não sabe o poder de Deus que tem em você. Aí ele é só um rapaz de boa aparência, que fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então, o gigante, o que ele fez? Ele provocou Davi. Ele disse, você é só um rapaz. Quem você pensa que é? Corre aqui, corre aqui. Eu não sei você, mas alguns de nós somos muito, como é que eu vou dizer, impetuosos. A gente age sem pensar. Tem alguém assim que age sem pensar, né? Que depois você se arrepende, que saiu aquele monte de palavras e você fala, não dá mais para engolir, já foi. Né? Você age por impulso. Se Davi tivesse agido por impulso e aceitado a provocação do gigante, eu não sei como seria o fim dessa história. O gigante disse, vem, vem. Se Davi fosse, vou mesmo, Deus está comigo, vou correr. Me espera aí, vou chegar de voadora. Gente, Davi não era bom com espada. O gigante era. O que o gigante queria fazer? Vem para o meu nível. Desce para o meu nível, porque na espada eu sou bom. Você não é, você vai perder. Mas no que Davi era bom? Na tiradeira, no estilingue. Davi era muito bom de pontaria. Se Davi chegasse perto a perto, eu não sei, eu lutei Kung Fu por alguns anos, né? E o Kung Fu, a luta é com distância.
Se um cara de jiu-jitsu chegar para mim, chega bem pertinho aqui, ó, vamos pro chão, né? Eu vou estar em desvantagem, meu negócio é ficar longe, dando chute, entendeu? Então, assim, entende a situação? Se Davi fosse chegar muito perto, Golias teria vencido. Mas Davi, o que ele fez? Ele usou de estratégia para derrotar o gigante. Como que você vence a provocação? Às vezes o inimigo quer que você desça no nível dele, mas você não pode lutar contra os seus inimigos do jeito deles. Você tem que lutar do jeito de Deus. Mantenha a distância. Busque orientação. O que o Espírito Santo vai te direcionar para fazer? Vá e faça. E eu acredito que foi o Espírito de Deus que fez com que Davi escolhesse as pedrinhas, fez com que Davi se preparasse com aquilo. E olha só o que Davi fez. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu. Ele foi além, né? Não vou nem matar você, vou matar você e todos os filisteus ainda. E aí, hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e hoje mesmo darei os cadáveres dos filisteus, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Davi não correu do gigante, Davi encarou o gigante. E aí, diz aqui, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira, atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Aí Davi foi festejar, foi celebrar, foi abrir champanhe, ganhei, foi assim que aconteceu? O que ele fez? Assim Davi venceu Golias com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembanhando a espada do filisteu, e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Quando você derrotar o gigante que te afronta, seja ele qual for, todos os outros menorzinhos que também querem encher o saco vão correr de medo de você. Davi sabia quem era o seu Deus. Nós temos que saber quem é o nosso Deus. Davi foi até o fim. Ele não só venceu a luta, ele destruiu o gigante por inteiro. Ele garantiu que esse gigante jamais iria se levantar e atormentar Israel. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que garantir que o gigante que se levanta contra nós jamais vai se levantar de novo contra nossas vidas. O problema é que a gente não faz isso. O problema é que quando ele se levanta, a gente vence um round, a gente fica quieto e continua com a nossa vida, sem aquela mudança radical para botar esse gigante para a morte de uma vez por todas. Porque é da nossa natureza. Postergar, protelar. Você precisa encarar, amém? Porque ele está impedindo você de avançar naquilo que Deus te chamou. A Bíblia fala que Davi ele derrotou muitos outros gigantes. Davi não só porque ele conquistou terras. E haviam mais gigantes. Golias não era o único. A Bíblia fala que haviam outros. Davi não só derrotou gigantes, conquistou muita terra, mas ele também formou outros matadores de gigantes.
Eu creio que Deus não quer só que a gente mate gigante, mas que a gente também forme e ajude outras pessoas a também se tornarem matadores de gigante. E no livro de 1 Crônicas, a gente não vai entrar lá por causa do horário, mas conta sobre os valentes de Davi. E um homem, um valente de Davi, derrotou um gigante egípcio com um cajado. O gigante egípcio tinha uma lança na mão. Estava fortemente armado, o cara com um cajado, o valente de Davi, derrotou o gigante egípcio. Davi formou matadores de gigante. Mas a coisa mais interessante dessa história é que em algum momento da jornada de Davi, um outro gigante se levantou na vida dele que ele não conseguiu derrotar. E é o ponto que eu vou terminar essa história. Teve um gigante que Davi não conseguiu derrotar. E era um gigante interno. Era um gigante que veio dentro dele. Era um gigante que estava lá em algum lugar do coração dele. Talvez até adormecido por um tempo. Mas num belo momento ele se levantou. Gigantes internos, a gente precisa ser extremamente diligentes para derrotá-los. Senão eles vão derrotar a gente. Pornografia é um gigante interno terrível. Esses dias mesmo um rapaz me ligou, ele me mandou uma mensagem no Face, depois ele me mandou um WhatsApp com vários áudios, falando do quanto a pornografia estava atormentando ele. Ele nem é dessa cidade, ele nem teve coragem de falar para o pastor dele. Ele veio, eu não conheço ele pessoalmente, ele sabia que eu sou pastor, tudo, a gente trocou algumas mensagens algumas vezes, mas nada sobre aconselhamento pastoral. E ele veio buscar ajuda, e a gente vê o quanto isso tem afetado a vida de muitos. Vício, medo, arrogância, uma ambição egoísta, dúvida, falta de fé, são gigantes internos. A ansiedade são coisas que, se você não lidar, elas vão lidar com você. No caso de Davi, era a lascívia, era o pecado sexual, era a imoralidade no coração de Davi. Esse gigante trouxe consequências terríveis para a vida dele, que se estendeu para a família dele. Então, Golias nem foi tão desafiador para Davi. Foi fácil. Quando a gente vê a história de Davi, poxa, a gente celebra Golias, nossa, mas o maior desafio de Davi foi um gigante interno que o derrotou. Glória a Deus, Deus é misericordioso, levantou Davi dessa derrota, e Jesus veio da linhagem de Davi, mas as consequências foram drásticas. Olha lá 2 Samuel, capítulo 12. Pula de 1 Samuel para 2, vai no capítulo 12, versículo 7, por favor. Aqui o profeta Natã estava confrontando Davi. Davi, era a época que os reis iam para a guerra e ele não foi, ele decidiu ficar no palácio. E quando ele estava no terraço do seu palácio, uma mulher estava tomando banho com a janela aberta. O nome dessa mulher é Batseba, e Davi avistou aquela mulher tomando banho, e ele olhou, e olha, gente, ninguém tem culpa de um passarinho voar sobre a sua cabeça. Mas nós somos culpados se permitirmos se ele faz ninho na nossa cabeça. Davi permitiu que o ninho fosse formado. Davi podia ter olhado para a mulher tomado banho. Opa, isso eu não posso ver. Gente, Davi tinha 7 esposas, 10 concubinas. Por que ele precisava de mais uma? Uma já é punk. O cara olhou, em vez de ele virar, ele conseguiu virar as costas para os acusadores dele, conseguiu vencer, mas quando era um gigante interno, parece que tem um imã, vem um magneto
quando o gigante interno está forte, você não consegue resistir. Ele olhou, aí ele foi lá, correu, pegou a luneta, o binóculo, fez zoom, tudo. Quando aquilo entrou nos olhos dele, dos olhos foi para a mente, da mente desceu para o coração, quando desceu para o coração se consumou. Manda chamar ela. Ela é mulher de quem? Urias. Urias era amigo de Davi. Urias era um cara fiel a Davi. Mas o desejo do pecado dele, o gigante que estava dentro dele, era tão forte que ele ignorou tudo isso. Eu quero aquela mulher. E ele mandou chamar, a possuiu, a mulher engravidou. E aí ele tentou encobrir o pecado dele, chamando Urias, embebedando Urias. Urias, vai para a casa da tua mulher, tem relação com ela, porque quando nascer o filho, todo mundo vai pensar que é teu. Mas não dá certo encobrir pecado, gente. A Bíblia fala que tudo é exposto à luz. Ainda mais se você é cristão. Mentira com crente não rola. Com incrédulo, a mentira até tem perna mais longa. Mas com o cristão, a perna é muito curta. E aí, Davi foi fazer essa mentirada toda, acabou mandando matar Urias, porque viu que não tinha o que fazer, botou Urias na frente da batalha, Urias morreu, aí veio esse profeta de Deus, Natã, cheio de coragem, e confrontou o rei, e disse, versículo 7, você esse homem, disse Natã a Davi e continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel, livrei das mãos de Saul, dei-lhe casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá, e se tudo isso não lhe fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou, tomou a mulher de Urias o hitita para ser sua mulher, mas diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça contra você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia, e você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Quem muito é dado? E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então, olha o peso e a desgraça que aconteceu com Davi. E tudo isso que o profeta falou aconteceu. A desgraça veio de uma forma tão grande, olha como um abismo puxa o outro. Davi, ele quebrou 3 dos 10 mandamentos. Um dos mandamentos diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Depois, um dos mandamentos diz, não adulterarás. E não matarás. O que acontece quando você quebra um mandamento? A verdade, você não quebra um mandamento. Porque o mandamento de Deus, ele é inquebrável. Ele é a palavra de Deus. Você que se esborracha nele. Você que se desmantela nele. E foi isso que aconteceu. Davi se desmantelou diante dos mandamentos do seu Deus. E ele falou, você desprezou a minha palavra. Esse gigante derrotou Davi e derrotou grande. E a história conta, resumindo, que Davi teve vários filhos e um dos filhos dele, com mulheres diferentes, com as suas esposas, um dos filhos dele, Aminon, começou a ter desejos sexuais. Também tinha um gigante que ele também não derrotou. Ele teve desejos sobre a sua irmã chamada Tamar, que era meia-irmã. E ele a estuprou. Ele chegava a ficar adoecido por causa daquele desejo. O gigante dentro dele era tão forte que quando ele a possuiu, depois ele a rejeitou e desprezou. Sendo que o irmão dela, Absalão, ficou sabendo, ficou indignado e passou um tempo. Ele era muito, muito meticuloso, Absalão. Se você estudar a história de Davi, você vai ver, esse cara era um estrategista para o mal. E Absalão esperou o tempo certo, passou alguns anos, aí ele foi lá, fez um esquema, matou Aminon, que tinha estuprado a sua irmã Tamar.
Aí ele foi expulso, Davi descobriu, ficou indignado, expulsou ele foi embora, ficou alguns anos morando longe, depois ele voltou. Quando ele voltou, ele quis incitar uma rebelião contra Davi, ele ficou 4 anos. Todo mundo que se chegava para se aconselhar com Davi, ele ficava na espreita e mentia para aquela pessoa, falando que o rei não está disposto para ouvi-lo, que o rei não podia ouvi-lo. Ele distorcia as coisas de Davi, ele falava: o rei não está interessado em você, se aconselha comigo, porque o rei... E ele começou a ganhar um monte de gente para ele. Ele começou a queimar o filme de Davi às escondidas por 4 anos. Quando ele conseguiu criar uma rebelião e pessoas estavam aversas a Davi de tal forma, ele chegou e ameaçou Davi. Davi teve que fugir para não enfrentar o seu próprio filho. Imagina seu filho querendo te matar. E a desgraça veio de forma grande. E ele acabou. O profeta não falou? Eu darei a suas mulheres a outros, e eles farão a luz do dia. Quando o filho de Davi, Absalão, assumiu o trono, Davi tinha fugido com seus exércitos, alguns seus filhos. Ele deixou as concubinas no palácio. Ele armou uma tenda no terraço do palácio, e na frente de todo mundo, ele teve relação sexual com as 10 concubinas de Davi, para cumprindo a palavra do profeta. Que desgraça. Olha o que um gigante interno pode fazer na vida de um homem de Deus. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse assunto é sério, ninguém está imune. Se você pode identificar um gigante em você, queria chamar alguém aqui para a banda. Feche seus olhos só um minutinho. Nós já vamos encerrar, mas se você identifica algum gigante, eu quero lhe dizer que os gigantes circunstanciais são muito mais fáceis de lidar do que os gigantes internos. Eu não sei quais gigantes têm se levantado contra você, quais que estão te intimidando hoje. Eu só sei que Deus te ungiu para vencê-los. Deus tinha ungido Davi. Davi poderia talvez ter vencido aquele gigante, mas talvez ele ignorou a presença dele em sua vida. A coisa interessante é que os gigantes internos você consegue conviver com eles e fingir que está tudo bem quando não está. Não permita mais que gigantes te separem das promessas de Deus para você. Deus te ungiu, Deus te capacitou, você pode vencê-los em nome de Jesus. Há alguns gigantes que você não consegue fazer sozinho, vencer sozinho. Encontre alguém para abrir o seu coração. Eu estou à disposição, se você é mulher, minha esposa está à sua disposição. Nós queremos te ajudar, mas não deixe mais que esse gigante aflige a sua vida. Esses gigantes têm nome, talvez você saiba até o nome dele. Peça ajuda, diga chega. Chega desse vício. Chega de pornografia. Chega dessa arrogância, desse orgulho, dessa falta de perdão, desse rancor. Chega dessa ansiedade. Chega dessa falta de fé. Chega desse medo. Chega de negligência. Se você não encarar de frente, você já está sendo um derrotado. Deus te ungiu e te chamou e te escolheu para ser um matador de gigantes. Deus te chamou para você não só matar os seus gigantes, mas ajudar a matar os gigantes dos outros,
a formar outros matadores de gigantes. Se você precisa nessa noite de uma unção nova, se você precisa nessa noite de força sobrenatural para vencer, vou pedir para você se colocar de pé. Se coloca de pé e diga: Deus, eis-me aqui, olha para mim, Senhor. Esse gigante às vezes tem sido mais forte do que eu. Os últimos rounds ele tem ganhado. Mas eu quero dar um basta nessa situação. Eu quero dizer para esse gigante que agora chega, que o tempo dele acabou. Eu quero dizer para esse gigante que agora é o Senhor que está entrando no campo de batalha comigo. Eu quero te, Senhor Jesus, pedir a tua ajuda. Pai, em nome de Jesus, que ele seja derrotado de uma vez por todas. Não só derrube o gigante, corte-lhe a cabeça para que ele jamais se levante dentro de você, para que ele jamais se levante contra a sua vida, que ele perca a sua influência sobre você para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, contempla cada filho teu, cada filha tua aqui, Deus, pedindo ajuda, pedindo graça, Senhor Deus. Oh Pai, tu é aquele que derrama favor, Senhor Deus, tu nos ajuda, Senhor nos agracia, em nome de Jesus, Pai, que possamos ver o fim desses gigantes. É o fim da era deles, é o fim da era deles. Queremos ser como Josué e Caleb. Queremos ser como esses homens valentes que viram o tamanho do seu Deus e avançaram rumo à terra prometida. Intimidação é convite e não afronta. Não seremos daqueles que recuam e temem, mas aqueles que avançam em nome de Jesus. É uma nova fase, é um novo tempo. Deus precisa que você seja forte e corajoso. Deus te quer por inteiro e não mais pela metade. Ele te quer por inteiro, por inteiro, por inteiro. Obrigado, Jesus. Sopra, Espírito Santo. Dá força a cada filho teu, a cada filha tua. Coragem, Senhor Deus, para pedir ajuda. E diligência para seguir, Senhor Deus. Que às vezes a gente ouve o conselho, a gente ouve uma palavra de sabedoria, a gente ouve, Pai amado, uma direção tua, mas a gente não faz. Ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor Deus, a acatarem tua direção e a fazerem com diligência, Pai. Porque é só assim que os gigantes serão derrotados. Davi seguiu tua direção contra Golias e teve êxito, Pai. Quando ele não seguiu tua direção contra os seus gigantes internos, ele perdeu. Possamos ser aqueles que seguem sempre tua direção, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele é maravilhoso. Obrigado, Deus. Pai, abençoa cada filho teu nessa noite. Que o seu Espírito Santo nos acompanhe essa semana, que tenhamos uma semana de graça e de paz. Uma semana cheia, Senhor Deus, de vitória. Uma semana, Senhor Deus, cheia da tua presença acima de tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.